Olá, amigos. Hoje eu venho falar sobre o suicídio. Por que algumas pessoas cometem o suicídio? Por que elas pensam o tempo todo em suicídio até conseguir cometer o suicídio? E o que acontece com o espírito dessa pessoa que se suicidou? Como é que é quando o espírito dela chega lá no plano espiritual? Não é mesmo? Olha, tem dois tipos de suicida. Tem o suicida direto, que é o consciente, ele é voluntário mesmo. Ele teve a intenção de tirar a própria vida. Mas tem o suicida inconsciente, que é aquelas pessoas que têm hábitos e costumes que causam abuso no próprio corpo, como drogas, álcool, sabe? Tem pessoas que cometem, se arriscam. Por exemplo, eu vi há pouco tempo, uma moça caiu de um penhasco, ela sabia que é perigoso, ela corria o risco de morte, ir naquele penhasco para tirar uma foto. Sabe, pessoas que abusam da velocidade, da altura, profundidade, tudo isso são pessoas que inconscientemente estão colocando o limite da vida ali pertinho da morte, não é mesmo? Como que é o suicídio para Deus, para o plano espiritual? Olha, no Livro dos Espíritos, perguntaram na questão 944, perguntaram para os espíritos o seguinte: o homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Aí os espíritos responderam: não, só Deus tem o direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Então aquele papo, meu corpo, minhas regras, meu espírito, minhas regras, no plano espiritual não. No plano espiritual, o suicida é considerado criminoso. Sim, ele é considerado criminoso. E o que acontece com ele? Primeiro eu vou falar uma coisa, o que leva uma pessoa a cometer o suicídio ou pensar o tempo todo em suicídio, eles têm algumas coisas, tá? Depressão é a primeira causa de um suicídio. O sentimento, a doença, a depressão vem o tempo todo acompanhada com um sentimento, uma vontade de acabar com tudo. Ô doença, né? Fanatismo religioso acontece também. Perdas afetivas, às vezes a pessoa está apaixonada, o companheiro põe um basta, não quer mais, a pessoa é tão apegada, ela quer se matar porque ela não suporta viver sem o companheiro, porque está apaixonada e tudo. Isso acontece muito também. Obsessão espiritual, olha, muitas vezes isso acontece muito. O espírito está aqui, ó, sugestionando no seu ouvido conversas, histórias, e você pensa que é você quem está pensando tudo isso, mas não. É aqui, ó, o espírito falando aqui. Tem que melhorar a frequência vibracional para não deixar esse tipo de espírito chegar perto. Tá? Violência e maus tratos. Às vezes a pessoa está num sofrimento numa angústia tão grande que ela não suporta vivenciar mais aquilo. É tanta violência, tanto maus tratos, ela não suporta. Então, tudo isso mostra que a pessoa não conhece as leis divinas, não conhece como funciona a espiritualidade, ela não sabe, nem passa pela cabeça dela que depois da morte o espírito continua vivo, porque se ela soubesse que o espírito continua vivo, ela ia pensar 10 vezes antes de ter a coragem de se suicidar, porque o sofrimento que ela vai ter no plano espiritual vai ser amplificado, vai ser muito maior. Ela não suportou o sofrimento aqui na Terra. Claro, só quem está vivendo sabe a dor que é viver dentro de cada corpo. Mas a pessoa não suportou a dor e o sofrimento aqui no plano material. E aí ela foi para o plano espiritual, ela se suicidou. Chegando lá, todo mundo tem uma quantidade de fluido vital, até o dia de você desencarnar naturalmente. Não importa a idade, é para a pessoa desencarnar naturalmente. Quando chega próximo dela desencarnar, o fluido vital já está bem no fim, e aí ela desencarna.
Mas quando a pessoa provoca a própria morte, ela ainda está cheia do fluido vital, porque ela antecipou a morte dela, ela ainda está cheia do fluido vital. Então, acontece várias coisas com o suicida, com o espírito do suicida. Ele pode, como ele ainda está cheio de fluido vital, tem grandes chances dele ficar do lado do corpo material dele, vendo o corpo dele se apodrecendo, vendo os bichos comendo o corpo dele. Ele vai ver, vai sentir o cheiro da carne dele apodrecendo. Isso é uma coisa pavorosa. Tem também outras coisas também que acontecem. Como o espírito vai estar cheio de fluido vital, ele vai ser escravizado por vampiros espirituais que vão querer sugar a energia vital dele, porque assim os vampiros se sentem um pouco mais fortes, mais materializados. É tudo uma ilusão, né? O espírito suicida, ele pode ir para o vale dos suicidas também. Olha, quanta coisa ruim, ele vai sofrer muito mais do que a dor e o sofrimento que ele estava vivendo na Terra. Segundo o livro Memórias de um Suicida, tem um lugar que chama Vale do Suicida, que atrai todos os espíritos suicidas para lá. Imagine a cena, a pessoa se suicidou de alguma forma, ela machucou o corpo, deu um tiro, se enforcou, se jogou de um penhasco, tomou veneno, usou droga. Você acha o quê? Que o perispírito dela vai estar bem? Não, vai estar parecendo um zumbi. Imagina a cena. Você se suicida e ir para um lugar que só tem pessoas suicidas também. É horrível. Sem falar dos outros vampiros que te escravizam para pegar sua energia vital até acabar, até se esgotar, né? Então, quanto tempo a pessoa fica no plano espiritual ali, no umbral, nas zonas mais inferiores, ou no vale do suicida, ou até mesmo do lado do seu corpo apodrecendo? Ela vai ficar até ela ter consciência, até ela ter uma expansão de consciência, até ela se arrepender, até ela pedir misericórdia divina, tá? Então, assim, tem vários casos, acontece, cada caso é um caso, mas quase sempre, quando o espírito suicida entende que o que ele fez foi um crime, foi errado, ele se envergonhou, ele está pedindo misericórdia para que alguém o resgate. Então, existe a legião de servos de Maria, que vão lá resgatar esse irmão que se suicidou e leva para os hospitais espirituais para começar um tratamento. E depois que ele passou por um tratamento, ele vai implorar para reencarnar. Porque a gente está aqui, a gente fala, não, eu não quero reencarnar de novo, passar por tudo isso eu não quero, mas a gente implora para reencarnar novamente. E aí o espírito suicida vai reencarnar, ele machucou o corpo anterior, ele deu um tiro, deu uma facada, se jogou do penhasco, tomou veneno, usou droga, o corpo dele, o perispírito ficou todo machucado. A próxima encarnação dele, muitas das vezes, vem com uma formação genética. A pessoa deu um tiro na testa, ela vai vir com alguma má formação na testa, na cabeça ou no cérebro. A pessoa deu um tiro no coração, vai vir com uma cardiopatia. Ela cortou o braço, ela vai vir com alguma má formação. Por quê? Porque ela machucou o corpo anterior. E nós vivemos sobre uma lei de causa e efeito. Você causou, você vai viver o efeito daquela causa. Você causou. Então você vai viver as consequências. Não é mesmo? Então tem tudo isso. Que bom que existe a legião dos servos de Maria, que eles estão lá para resgatar esses irmãos que estão em sofrimento. É um sofrimento, uma angústia que não dá para medir. A pessoa não suportou o sofrimento aqui na Terra. Quando ela se suicida é muito pior. Ela sente uma vergonha, uma culpa que não cabe dentro dela. É um sofrimento absurdo. Sem falar que ela está vendo o corpo dela e está sendo escravizada por outros espíritos que já estão lá, ó, espíritos maus que querem o fluido vital dela. Não é mesmo? Então, assim, se você souber de alguém que está com depressão, que está passando
por um processo muito difícil de sofrimento, ofereça ajuda. Tá? O CVV é uma ONG que ela te pergunta como vai você e ela te atende 24 horas por dia. Se você souber de alguém que está precisando de ajuda, ofereça para ouvir essa pessoa. Às vezes ela só quer ser ouvida. Se você está passando por um período difícil, ligue para o CVV, vá a um centro espírita fazer um tratamento espiritual, beber água fluidificada, receber o passe, peça ajuda. Em falando em pedir ajuda, Setembro Amarelo, ele tem um símbolo que é essa fitinha amarela. Tudo começou com um rapaz dos Estados Unidos, um estadunidense, um rapaz de 17 anos, um rapaz muito alegre, que ajudava muitas pessoas, ele era muito legal. E ele pegou um Mustang, ele entendia de carros, tudo. Ele comprou um Mustang, ano 68, detonado, e ele mesmo consertou o carro, pintou o carro de amarelo, e aquela cor era a cor favorita dele. E ele era um rapaz super alegre. E ele ajudava algumas pessoas ali na comunidade dele. Ele era até bem conhecido. Só que aí, em 1994, ele se suicidou. Ele estava passando por um sofrimento interno absurdo, por uma angústia que ele não conseguia vivenciar aquilo. E você vê, ele camuflava esse sofrimento dele, ele não pediu ajuda. E ele se suicidou. Por isso, aí vem, né, toda essa campanha, né, para, por favor, peça ajuda, eu quero você vivo. Então, todos lá na comunidade dele começaram a fazer marrafitas amarelas que simbolizava ele com aquele carro dele amarelo e falando assim, por favor, se você está mal, peça ajuda. Então, vá a uma igreja, um centro espírita, ligue para o CVV que está 24 horas à disposição, ligue para mim, ligue para alguém, peça ajuda, não fique fingindo que você está bem, porque vai chegar uma hora que você vai ficar tão abafado que você pode querer fazer algo contra a sua vida. Peça ajuda. E se você souber de alguém que está passando por esse momento, ofereça ajuda, nem que for só para você ouvir o que ele quer, o que ele precisa falar. É isso. Ligue para o CVV. Tchau, tchau.